funcionou. Beleza, valeu. Olá pessoas, bom dia. Bom dia. Nossa, vocês estão com desânimo, só por causa da hora do almoço. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eu vim apresentar o Como São os Vegetais hoje. Todo mundo me pergunta todas as vezes por que essa palestra chama Como São os Vegetais. Eu tento dar essa palestra pelo menos uma vez por ano e alternando as coisas que tem no conteúdo dessa palestra. Esse é o terceiro ano que eu faço isso e a gente vai entender porque a palestra se chama Como São os Vegetais. Eu fiquei muito feliz de ter dado essa palestra hoje porque eu não fui o outro Eduardo dando outra palestra de programação funcional, porque eu sempre sou essa pessoa dos eventos de Python. Então pelo menos a gente conseguiu intercalar. E hoje eu não falei de programação funcional e não tem live code, olha, é difícil. É um exercício de superação. Então essa pessoa sou eu sou o Eduardo Mendes, @Dunossauro em qualquer lugar que vocês procurarem, vocês vão conseguir me achar. E pra gente brincar hoje, porque essa é uma palestra com o objetivo de provocar as pessoas, não tem nada super high tecnológico de código aqui, é só pra gente brincar. Então, tipo, vamos fazer 5 perguntas. Quem aqui desenvolve software profissionalmente? Praticamente todo mundo. Gosto quando o mouse funciona. Quem trabalha com metodologia ágil? Mas é ágil? Ágil? Ou é ágil com cascata no fim? Trabalho com cascata, Então a gente vai entender, tipo assim, onde eu quero chegar no ágil aqui e a gente vai ver que todo mundo que acha que trabalha com ágil não trabalha com ágil. Eu falei que o objetivo disso era ser polêmico mesmo. Quem trabalha com testers na equipe? Contra você mesmo? Oi? Contra você mesmo? Não, eu quero testers especializados, pessoas, e todo mundo trabalha com ágil e não tem nenhum teste na equipe? Que time diversificado, não? Todo mundo é dev e cai na cascata do teste depois? Interessante como são times ágeis. Beleza, quem entrega software aqui com qualidade? Cara, eu fico, caralho, essa é a primeira vez que eu dou a palestra e alguém levanta a mão. Então beleza, já que levantaram a mão, alguém me responde, quem levantou a mão, o que é qualidade de software? Qualidade não ter reclamação para minha qualidade. Não ter reclamação de qualidade? Então o que define o que é um ponto de ter um software com qualidade ou não? É um código bonito? Código bonito é qualidade de software? Também. Eu acho que faz parte ser entregar as demandas necessárias, tornar o código, deixar ele bem testável, deixar ele fácil de manter, fácil de dar manutenção. Acho que é isso, não? Deve ter mais coisas também. E se a gente faz um teste, pô, legal, a gente faz um código foda, pô, tá tudo ótimo, excelente, melhor dos mundos. Se eu entrego o que o cara não quer receber, não é qualidade de software. Acho que, tipo assim, existe um abismo entre fazer um software bom e ser o software que quem vai usar precisa. Então, tipo, é um pouco mais tenso do que isso. Qualidade de software, por exemplo, você desenvolve software, pô, você desenvolve web, pô, muito legal, massa, várias telas, janelas. Quantas pessoas deficientes você já viu usando seu software? Se 30% da população é deficiente, seu software cobre isso? Você já pensou nessas pessoas quando você desenvolve? Ou você põe um CAPTCHA no meio do seu site? Que aí todo mundo hackeia CAPTCHA por som, então vamos tirar o som do CAPTCHA, pronto, agora ninguém mais, todos os deficientes ficam sem. E quem desenvolve software para o usuário? Essa é a última pergunta. Tem gente que não desenvolve software para o usuário? Desenvolve para as máquinas? Porque a máquina também é outro usuário. Então beleza, eu vim falar sobre qualidade de software de uma maneira geral. E essa era a brincadeira. Porque, pô, falar sobre qualidade de software é muito difícil, porque todo ponto que a gente toca tem a ver com qualidade de software e, pô, tudo que a gente acha que está ótimo, que está bom, nossa, mirabolante minha solução com a arquitetura XYZ do Google. Puta, olha aqui, baseado na tecnologia do Facebook, que, pô, aceita milhões de requests por segundo. Cara, muita gente que está aqui está fazendo uma aplicação que não tem um usuário ainda, velho. Tipo assim, qual que é a importância disso de, nossa, aplicações megalomaníacas? Então eu fico me perguntando essas coisas, porque, tipo, às vezes eu passo mais tempo desenvolvendo software do que resolvendo problemas, sabe? Você já caiu naquele, sei lá, tem um vórtice que consome todo o desenvolvedor, que é a parte mais legal de desenvolver, porque quando você está fazendo, pô, isso aqui era o que tinha que fazer, agora eu vou dar uma refatorada aqui, e a refatorada leva tipo assim, 3 dias, 4 dias, e você está fazendo tudo que você não precisa fazer, porque não é relativo à entrega,
mas você está melhorando o código, fazendo masturbação mental e fazendo tudo aquilo que você precisa para ser mais legal, mais cool o seu trabalho e, pô, ok, legal, eu gosto de refatorar código, eu acho que o código tem que ser bem escrito, mas eu acho que a gente tem que prezar pela qualidade do produto, às vezes coisas que a gente esquece, sei lá, pô, esses dias tava num outro evento, o cara tava contando, o cara era UX, ele tava contando que ele desenhou uma tela e o fundo era verde da tela, e o botão também era verde. Interessante. Aí você fala, pô, legal. O que isso tem a ver com o código? O fato do botão ser verde na tela verde. Tá ok. Se eu não for daltônico, eu nunca vou achar o botão. Mas tudo bem, a gente tá. Não vamos falar de deficiência. Pô, vamos pensar nessa parte, tipo, pô, e qual que é o problema de ter um botão verde na tela verde? O código está bem feito, está bem escrito, JavaScript top, com CSS top, tudo tá legal, mas, cara, às vezes você põe um botão que o usuário nunca clicou. Então, são esses pontos então, que a gente vai conversar sobre isso. Se o som funcionar, então a palestra chama Coma Seus Vegetais, então, tipo, quando a gente fala de qualidade de software, a gente tem sempre isso. Michael, you eat your veggies? Ok, respondendo, pô! Já sabe que não pode falar mal de ninguém agora, né? Que o Telegram tá pulando. Então esse é o assunto que todo mundo foge na hora. Tipo, pô, vamos falar sobre qualidade de software. E a galera vai meio que tipo, ah, isso não é a coisa mais interessante para se falar agora. A gente tem que pensar nisso depois. Pô, tem um time de qualidade que vai resolver isso lá na frente. Pô, a qualidade nunca é problema meu. A qualidade é sempre do próximo cara que veio. Então, pô, que massa! Então vamos pensar em como a gente entrega software. Independente se você trabalha com ágil, com cascata, pô, todo mundo aqui trabalha com ágil, mas ninguém tem testers na equipe, então é a cascata. Então, vamos pensar no caso em que a gente tem aqui, sei lá, aqui o cara de terno é o executivo, né? Aquele cara que vai conversar com o cliente, muito bonito. E aí, pô, ele vem aqui e traz os requisitos pra mim que eu tenho que fazer. Todo mundo trabalha com requisitos, ninguém sai desenvolvendo software porque acha que é tipo, nossa, preciso inventar aqui um foguete que vai voar para a lua. Ninguém precisa disso, tipo assim, você não está lá porque você tá desenvolvendo software para alguém usar, mesmo que esse usuário seja você. Então tem um requisito ali, alguma coisa que você tem que cumprir para aquilo funcionar. Mas como a gente está falando de mercado profissional, então você tem aqui, aí você vem aqui e passa, tem um bilhetão lá, folhas de requisitos que não eram as coisas que o cliente queria, ninguém entendeu, mas tudo bem, essa parte também faz parte de qualidade de software. Mas ok, aí você vem aqui, terceiro, aí tem o dev aqui, o cara ali com um PCzinho, codando pra caramba, a gente vai lá, faz, e pô, muito massa. Aí vem o quarto estágio, tem um cara que testa isso, né? Ele pega o requisito, pega o sistema e fica olhando. Aí faz a famosa homologação, olha, não funciona, volta. Aí vai pra frente, volta, vai pra frente, volta, vai pra frente, volta. Ok, aí você entrega pro cliente, ok, legal, tem uma conversinha. E aí você vai escrever a documentação do seu projeto. Cara, você escreve a documentação do projeto depois que o projeto está pronto. O que você escreve antes, se você faz o que não era para ter sido feito, você tem que escrever a documentação de novo, então a gente fica nesse ciclo, na bola de neve, a documentação é sempre a última coisa que sai. E aí quem documenta não foi o cara que desenvolveu, não foi o cara que testou, não foi o cara do requisito, é um cara que faz só documentos, ou tipo, pô, cara, quem é que documenta o software? Levanta a mão. É bem menos gente do que desenvolve, né? Então, tudo bem. Eu não queria colocar esse slide, ninguém quer colocar esse slide, é o mais manjado de todos os tempos. Mas é a verdade, tipo assim, o cara te pede um pneu para balanço, você traz uma balança que não balança. É verdade. Pô, os clichês são clichês por algum motivo, né? Essa imagem é clichê, porque, pô, é real. Então, beleza. Então vamos pensar no que a gente faz, que é muito legal, as partes positivas. A gente faz teste unitário. Todo mundo faz teste unitário? Nem todo mundo balançou a cabeça de novo.
Pô, teste unitário é legal porque você testa a menor parcela do código todo o tempo, em todo segundo, pô, tem uma variação de um parâmetro, de uma coisinha, uma linha, aí você fica viciado em coverage, né? Nossa, preciso cobrir todas as linhas do meu código. Ok, beleza. Aí você faz TDD, né? Tipo, você escreve pra falhar, faz o teste passar e vai refatorando. Nem todo mundo faz TDD. Aí, pô, o teste unitário é ok. TDD? Ou ninguém? Ó, Rafael. Cara, te dá um abraço quando acabar aqui. Então é legal, porque você vai tipo, fazendo o ciclo e vai fazendo. Aqui fazendo o TDD, você já tem um problema que não quer naquele vórtice de refatorar código, né? Porque quando você chegar lá na frente, o código já vai ser minimamente aceitável comparado ao que você tinha quando você começou a desenvolver. E você tem um CI, né, para fazer integração contínua, que toda vez você vai lá, todo mundo trabalha com desenvolvimento ágil, presumir, todo mundo levantou a mão. Então todo mundo tem um CI rodando. Sim? Então beleza. Então pô, a gente garante que toda aquela parte do código não quebre nunca, né? Tipo, pô, você vai lá, integra, beleza, commitou, rodou os testes, passou pra frente. Beleza. Tem code review pra frente, tem outras coisas, pô, são legais, ok. Só que tudo isso também tem uns lados negativos, assim. Testes unitários geralmente testam funções, métodos, classes, mas eles não testam regras de negócio. Ok. É o objetivo do teste unitário? Não. Então tá tudo bem. E como que você testa a regra de negócio? Integração. Usando ferramentas de teste unitário. Não necessariamente, mas também. Sim. É tipo assim, concordo contigo. Não, sim, pô, não. Mas é isso mesmo. A gente usa as ferramentas, as mesmas ferramentas que a gente faz teste unitário, a gente faz teste de integração. Tipo, sei lá, em Python a gente usa o unit test ou o PyTest para fazer testes, e lá na frente a gente faz os testes de sistema com o unit test, a gente faz os testes de integração com o PyTest, porque a gente não consegue, pelo menos eu, quando eu desenvolvo, quando eu faço tudo isso usando as mesmas ferramentas, eu tenho, sei lá, uma tendência a não saber mais em qual camada eu estou testando. Isso para mim é um problema bem grande. Fala, pô, agora eu vou fazer teste de sistema. Sei lá, você usa Flask. Pô, você testa unitariamente com Flask, você usa o client do Flask. Já é um teste de sistema, não é um teste unitário. E aí, cara, sei lá, vai virando uma bola de neve essas coisas das ferramentas. Pô, TDD garante que o que foi feito está funcionando, mas ele não garante que a coisa que você tinha feito antes continua funcionando. Tipo, é claro que você vai rodar todos os testes, mas, sei lá, refatório aqui, mexo ali, mexo lá, testei aqui, funciona, aí eu comito e o CI quebra. Pô, e o CI, pô, é muito massa, mas, tipo, também não garante nada. Tipo, ele só garante que testes estão funcionando. Às vezes garante que a pessoa começa a usar mal o Git por conta do CI. É isso mesmo. Usar mal o Git por conta do CI. É comum que existe. E aqueles commits com mensagens bonitas, né? Tipo, cara, não quero entrar nessa não precisa. Tem um clássico lá onde eu trabalho que é tipo assim, ajustes finos. Ajustes finos. Esse a gente usa como exemplo do que não fazer para sempre, a gente lembra desse, ajustes finos. Teve uma mudança em, tipo, sei lá, 30 arquivos, ajustes finos. Ajuste fino é configuração de TV, né? Sintonia fina. Caraca, velho. O louco, foi lá nos 90 agora. Faz tempo, hein, cara? Precisa ficar configurando para rodar no Mega Drive com garfinho. Foda. Então, pô, a ideia é a gente falar de testes como centro do desenvolvimento. Como ninguém levantou a mão quando a gente falou de TDD, significa que ninguém faz teste como centro de desenvolvimento. E tipo assim, teste não é qualidade de software, mas está bem perto. Então, a gente consegue entender as coisas um pouco melhor. Mas beleza. E então, se a gente vai falar como testes de coisas, pô, tentar entender como funciona o sistema, eu quero escrever testes, mas com assertivos e critério de aceite, né? Porque eu quero garantir que o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer de fato. E pô, se a documentação for executável, melhor ainda, né? Porque aí eu consigo levar a documentação para frente, ela está sempre atualizada. Pô, ninguém precisa escrever a documentação, eu atualizo a documentação enquanto eu estou desenvolvendo. Cara, é promissor essa parada, mas é difícil de fazer. Então aí eu cheguei num cara que é impronunciável o nome desse cara. Quem conseguir falar o nome dele é Goico cara.
Não sei. E esse livro aqui, que é um dos primeiros livros, ele cunha o termo de especificação por exemplo. E o que é especificação por exemplo? Em vez de você pensar num fluxo e que você tem um ML estupidamente complexo, porque o ML é legal, é bacana. Não tenho nada contra o ML. Mas tipo, não é uma coisa que você entrega para o cliente e fala, ó, o fluxo da sua aplicação funciona assim. Não dá. Então ele vai criar esse termo de especificação, por exemplo, para falar que como o usuário usa o sistema. Então, qual é o fluxo que ele segue? Como é que funcionam as interações dele com o sistema? Então, vamos supor que quando a gente fala de histórias, de desenvolvimento ágil, coisas e tudo mais, elas são baseadas nisso aqui. De especificação, por exemplo, é como a coisa tem que funcionar, ou como, lembra, eu como usuário desejo acessar tal coisa, então tem uma ligação lógica para que as coisas funcionem. Então, se eu estou descrevendo como o usuário vai fazer aquilo, há uma grande probabilidade de eu fazer a coisa que ele precisa e não o que ele não precisa, que é o que a gente acaba fazendo às vezes. Então aí na especificação, por exemplo, a gente consegue trazer coisas que são mais interessantes, por exemplo, testes que agregam valor. E eu não estou falando para a gente parar de fazer teste unitário, eu estou querendo que a gente faça testes de fluxo de usuário. É diferente? É totalmente diferente. É um teste de sistema? Ah, eu subo aqui, vejo, faço uma query no banco, também não é. Então é um teste do usuário mesmo. E quando a gente testa o que o usuário vai fazer, a gente tem testes muito doidos, né? Porque o usuário faz coisas muito doidas, né? Fala aí. Imagina. Cara, é muito doido. Eu não queria fazer propaganda de nenhuma empresa aqui, mas tipo assim, mano, pega pra ver os testes de usabilidade do iFood, tem todos no YouTube. Cara, é muito doido. O cara clica no campo, aí ele quer voltar para um lugar que tipo não existe, sabe? Ele quer fazer. Pô, são uns fluxos muito doidos do usuário que você nunca pensou. E quantos de vocês já viram um usuário usando o software de vocês? Ó, legal, tem gente que já viu. Isso é uma coisa crítica. Então, se você nunca testa o fluxo, ou se você nunca conversou com o usuário, ou tem alguém que foi conversar com o usuário, a gente não consegue desenhar o fluxo. E é aquele negócio, a gente faz o botão que não funciona, a gente cria uma tela para voltar quando o usuário não precisa voltar, e aí onde ele precisa voltar não volta, e aí... Cara, é muito massa. Aí você passa, tipo, sei lá, meses, pô, sei lá, sprints desenvolvendo uma tela nova para o usuário, sei lá, uma parte, uma funcionalidade do seu sistema nova para o usuário. Cara, o usuário nem vai usar aquilo, para ele é mais difícil usar do que ele já tinha antes. Então, tipo, você testar um fluxo de usuário é legal, porque, tipo, você pode ir indo para frente. Tipo, sei lá, pô, tem operações que o usuário precisa fazer, que ele precisa fazer isso. Depois você vai ver que às vezes ele faz coisas que ele não precisava fazer, que você podia reduzir fluxos e tudo mais. Então, cara, é basicamente isso que fala sobre especificação, por exemplo. Então, como você tem a documentação, porque você sabe o que o usuário vai fazer, você tem uma noção de progresso, porque você sabe até que ponto o usuário pode usar seu sistema e até que ponto ele está realmente pronto para fazer isso. São testes automatizados e funcionalidades funcionais, né? Isso é muito legal, né? Não é prog funcional agora, desculpa, mas é de funcionar de fato. Então, pô, isso é, sei lá, uma noção de um teste unitário. Cara, e quando você faz teste unitário sem entender o mínimo de critério de aceite, às vezes a gente faz testes assim. Tipo, o que esse teste testa? Testa briga ninja. Teste ninja. Teste do inimigo. Parece que é um jogo, né? Não sei. Eu não consigo dizer o que é isso. Então, tipo, qual que é a qualidade do seu teste unitário? Quando ele falha, você sabe o que falhou? Você escreve aqueles comentários, tipo, não mexe aqui que vai dar bosta. É tipo... Pô, quando você testa as paradas, você tem que pelo menos escrever um negócio. Então, tipo, pô, tem o ATDD, né? Que é tipo, visando regras de negócio, mas fazendo testes unitários. O que é muito legal também, né? Então, tipo assim, o ninja deve correr quando encontrar um lutador mais forte. Pô, agora fez um pouco mais de sentido, não era teste na luta... Como é que era? O outro? Eu nem lembro mais. Teste de briga ninja. Tipo, pô, o ninja deve lutar quando encontrar o lutador mais fraco. O ninja deve ganhar mais XP quando vencer. Deixa eu perguntar uma coisa, que você está atrelando tipo ao TDD, essa ideia de descrever, mas isso não... Por exemplo, se eu fizer isso não é simplesmente BDD, TDD não é só o fato de
eu escrever o teste antes do código? Então, aqui é ATDD. ATDD? ATDD. É Acceptable Test Driven Development. Então, tipo, é o teste de aceitação na camada do TDD. Então, pô, por exemplo, quando eu testo uma API, eu testo e a API retorna 200. Como é que eu ponho o nome desse teste? Sei lá, a API deve retornar 200 quando eu fizer tal coisa. API ok. É melhor do que, tipo, API ok, API fora, API, tipo... Sabe, é uma ideia de, tipo, criar um domínio dentro dos nossos testes unitários mesmo. Então, tipo, pra gente conseguir descrever isso. Então essa é uma ideia que nasce com o Goico, assim, de ele fazer, tipo, pô, vamos tentar entender melhor o que a gente está testando, quando a gente está testando. Porque quando a gente faz teste unitário é legal, é muito massa, mas tipo, quando os testes falham, se eu levo mais tempo para descobrir onde é o problema do que para arrumar, fica difícil. Então essa é basicamente a ideia, tipo, vamos descrever a parada. Então, pô, é massa, funciona legal e eu ainda acho melhor do que teste da Briga Ninja, teste do Ninja. Então aí, depois, a evolução do ATDD é o PDD, né, que a gente chega lá, que é isso aqui. Cara, isso aqui pra mim faz muito mais sentido do que todos os testes que a gente faz na vida. Lutar ou correr. A fim de aumentar a taxa de sobrevivência ninja, como um comandante ninja, eu quero que meus ninjas decidam se querem combater seu oponente com base nos seus níveis de habilidade. Então eu tenho um oponente fraco. Dado um ninja com terceiro nível de faixa preta, quando atacado por um samurai, então o ninja deve enfrentar o adversário. E com o oponente forte, o ninja de faixa preta, quando atacado pelo Chuck Norris, então o ninja deve correr para salvar a sua vida. Cara, esse tema nunca vai passar. Todo mundo quer vencer o Chuck Norris. Todo ninja perde o Chuck Norris. não, ou tipo, você tenta correr, mas não vai dar, tá ligado? Vai passar. Esse é o problema. Agora já tá tiozinho, né, mano? Agora... Pô, então, isso é um teste visando o fluxo do usuário. Aí você vai falar, pô, nada a ver o teste visando o fluxo do usuário, tipo, é um cenário muito imaginário, assim, mas é tipo uma ideia do que a gente pode fazer. Imagina se fosse um jogo. Isso é um cenário de um jogo. Você tem sei lá, você é um ninja, pô, eu tenho que testar condições reais dentro de uma coisa. Então, pô, nesse cenário é um cenário legal, é uma descrição legal, e isso é a documentação do seu sistema. Como o seu sistema de fato funciona, visando o fluxo que o usuário tem. Aqui você tinha uma visão disso no TDD, mas ainda assim é uma visão de código, né? Para eu descrever para o cara aquele fluxo, tipo, teste do ninja deve correr quando encontrar o lutador mais forte. Pô, eu vou definir, sei lá, eu instancio o ninja, instancio o lutador, faço a parada, tipo, e é tudo código. Isso aqui é uma camada mais de negócio, e a camada de negócio não é ruim, a gente tem essa cisma, né? Eu pelo menos acho, tipo, nossa, aqui é de negócio, eu não vou mexer com isso, porque eu sou desenvolvedor, eu gosto de código. Mas na real, tipo, pô, é bonito isso, é simples, eu consigo entregar valor para todo mundo, né? Até para mim, porque eu quero entender como o meu sistema funciona, eu mesmo posso ler isso aqui. Então, é interessante, entra um cara novo no time, dá isso aqui para ele ler, tipo, ele vai entender o comportamento do sistema. Então, pô, aí, para entender mais o que o Goico fala, toda essa brincadeira de falar sobre tudo isso, ele define, tipo, o fluxo de desenvolvimento do software mais ou menos dessa maneira. Então eu tenho a regra de negócio, as funcionalidades, exemplos, a especificação executada, a especificação em código e o código de fato. Cara, eu nunca vi ninguém desenvolvendo nada nesse fluxo. A maioria das vezes o fluxo é reverso, né? Você começa codando, especifica, tipo, tem um MVP que ninguém sabe o que é pra fazer, aí você faz um código. Aí as coisas vão, tipo, as coisas nunca vêm bem definidas e vão até o fim. Elas começam mal definidas e a gente passa a vida refatorando elas. Então aí, pô, essa visão que ele deu é muito legal, né? Porque ele vai falar sobre funcionalidades. Então, pô, criar recursos que só contribuam na regra de negócio. Ou seja, nossa, vamos lá, estamos falando de Solid, crio 25 mil classes. Isso é ruim? Não é ruim. Mas você tem que criar coisas que, de fato, você tem que criar para que façam parte do seu escopo da entrega que você tem. Então, é um pouquinho diferente. E aí depois ele vem falar dos exemplos, funcionalidades que são criadas com exemplos concretos, porque quando você imagina o fluxo do usuário, talvez tipo, as coisas que você tenha pensado antes não sejam as melhores coisas para fazer nesse caminho agora.
talvez tipo, pô, um método que eu tinha aqui talvez não fosse melhor estar aqui, talvez isso, sei lá, quando eu trabalho com Domain Driven Design, eu consigo isolar melhor essas camadas do que, pô, fazendo objetos puros e fazer a coisa. Pô, então, dá pra pensar muito mais legal nisso, em vez de ficar codando como se não houvesse amanhã. Então, o critério de aceite, baseado em casos de uso e testável, então dá pra gente fazer uma coisa legal, usando como critério as coisas que a gente mesmo constrói e visando o usuário. Nem sempre o usuário, nossa, o usuário final, mas quem vai usar o seu software. Às vezes o seu software vai ser usado por outro sistema e ele tem que ter uma especificação razoável. E aí, pô, você vai escrever aquilo em código, não é um teste, você tem que codar também, não é nada de outro planeta. Esse é o Behave, porque eu programa em Python, mas para quem programa JavaScript tem o Jasmine, para quem programa em, sei lá, em Ruby tem o RSpec. Eu não conheço um framework de BDD em Scala. Tem? Scala teste já permite estilo. Permite? E Java também faz. JUnit 5, ele tem uma annotation, tipo essa aí. O Robot. Tem o Robot Framework, tem o Cucumber no Java, também faz isso, que é legal. Pô, então é meio agnóstico de linguagem. Coloquei o slide em Python porque Python é a linguagem que eu programo. Então, não vai muito nessa. Então, pô, quando você tem essa parada, que é essa parte da especificação juntada com os exemplos de código, ele deixa pra gente esses ganhos mais ou menos. Isso é dele, não sou eu que estou dizendo. Eu, até certo ponto, tem coisas que eu não consigo enxergar também, às vezes. Então, pô, quando eu tenho a documentação viva, ou seja, eu estou fazendo o BDD, eu estou gerando a história, estou vendo as coisas do usuário, você ajuda os testes e o analista de negócio, né? O cara que diz que você tinha que fazer aquele sistema, você ajuda o cara que vai testar isso, consegue todo mundo trabalhar na sinergia. O report de progresso em tempo real, né? Porque se você escreve toda a história antes, se você rodar os testes, você sabe até que parte da história do usuário que está desenvolvido. Tipo, às vezes, vamos entregar coisas amanhã. De vez em quando sai essa, né? Vamos entregar isso aí na semana que vem, mas não tem nada pronto ainda. Então você consegue saber o que está rolando. Você tem uma documentação técnica, né? Porque nem tudo é tipo o fluxo do usuário. Tem coisas de baixo nível que você vai ter que testar no BDD com linguagem técnica. Não tem o que você possa fazer. Você vai ter que explicar que a classe X interage com a classe Y para fazer uma conexão do banco de dados Z e assim vai. E você tem as funcionalidades funcionando, né, que é o valor agregado ao negócio. Então, se você entregou aquilo que você precisava entregar, você gera valor. Se você fica penteando bit e fugindo da entrega, você não gera valor. Você está gastando dinheiro e perdendo tempo. Né? Esse tempo não estou falando, nossa, tempos da empresa, das corporações. Não vou falar o que eu ia falar agora. Tipo, empresas, corporações, não me interessa, tá ligado? Me interessa o tempo que eu estou passando programando, fazendo uma parada que ninguém vai usar, tá ligado? Tipo, tem que ser pelo menos útil. O Regis fica mandando as mensagens para aparecer. Cara, meu celular tá mexendo sozinho. Então, uma parada muito legal para fazer documentação viva é uma ferramenta que eu gosto bastante, chama Pickles. Não é pickle de pickle do Python, que serializa dados, mas é muito bacana isso, porque ele gera uma documentação em qualquer formato que você precisar. Você tem o Gherkin lá do BDD e ele consegue montar aquilo para você de uma maneira bem diferente. Pô, aí, noção de progresso, meu tempo está acabando, então você consegue ver, tipo, até que parte do seu sistema foi desenvolvido, o que está acontecendo, como é que está funcionando aquilo e até que ponto chegamos, em que pé estamos. Isso é o Cucumber Report. E aí você chega nesse modelo de desenvolvimento, quando você tem todo mundo tentando entender a regra de negócio, você para de ser, sei lá, times segregados fazendo coisas diferentes, em lugares diferentes. Sei lá, às vezes a gente tem... às vezes a gente trabalha num lugar, fisicamente não está longe do outro, mas a gente é tão deslocado do outro, parece que tem um muro no meio da empresa que divide as pessoas. Então, a ideia de todo mundo trabalhar junto e escrever os cenários, entender as regras de negócio, talvez, como fazer isso. E aí o nome da palestra é Coma Seus Vegetais, não porque é a última palestra antes do almoço, mas porque as ferramentas se chamam, tem nomes de vegetais. Então, o Cucumber é pepino, a linguagem que você escreveu o Gherkin, que é pepino em conserva. Em Python a gente tem um framework que é o Hatch, que é rabanete, o Pickles é pickles,
Aí tem o Lettuce, que é outro framework de BDD em Python, que é Alface. Então, essa é a brincadeira do como são os vegetais. E aí fica aí o recado do John Ferguson. Queremos construir softwares bons, mas também precisamos construir softwares que valham a pena construir. Softwares que entreguem alguma coisa para alguém. E é isso. Caralho! Cara, tem na hora certa.